do sigilo bancário. Para não trazer desinformação aqui, eu busquei a matéria no canal oficial do STF. Então o que a gente vai ver aqui não é uma notícia paralela, é o que foi divulgado pelo STF. Vou deixar ela aqui na descrição para a gente entender sobre o que foi divulgado, trazer uma interpretação e ver como isso pode te impactar, ver se realmente é assim ou se é, o que vai acontecer daqui para frente. Então vamos lá, que essa informação é bem importante. O que eu fiz aqui? Eu imprimi pra gente olhar essa notícia que está dizendo assim: entenda a decisão da STF que autoriza bancos a compartilharem com estados informações sobre transações eletrônicas. Regras validadas pela Corte não envolvem a quebra do sigilo bancário, mas o compartilhamento de dados para fiscalização de SMS. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa compreender é o seguinte: o sigilo bancário está previsto na Constituição Federal através de uma lei complementar e diz o seguinte: as instituições financeiras conservarão o sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. A quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial e especialmente nos seguintes crimes. E aí vai trazer os seguintes crimes, quer dar uma olhada mais sobre isso, dá uma olhada na descrição. Só que olha que interessante, o Brasil é um país do jeitinho, beleza? Procurando mais sobre o assunto, eu achei que dentro do site do Senado Federal, onde é possível, inclusive, as pessoas proporem projetos de lei, as famosas PL, tinham algumas pessoas trazendo o seguinte projeto: quebra do sigilo bancário para políticos, o que num país como o nosso, onde há pouquíssima corrupção, quase nem faz sentido, né? Mas as pessoas traziam. E realmente é algo sensato, a quebra do sigilo bancário para os políticos, é só olhar os casos que a gente tem aqui, seria notório. É como se o feitiço virasse contra o feiticeiro. Ao invés de ter a quebra do sigilo contra os políticos, em tese a gente tem em contra as pessoas. E por que eu ressalto em tese? Porque, vamos lá, o que foi apurado aqui, que foram 6 votos contra 5, então foi uma disputa ali, uma grande disputa. O plenário Supremo Tribunal Federal validou por maioria regras de convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que obrigam as instituições financeiras a fornecer aos estados informações sobre pagamentos e transferências feitas por clientes, pessoas físicas e jurídicas em operações eletrônicas, como Pix, cartões de débito e crédito, em que haja recolhimento do ICMS. Vou deixar aqui a matéria completa para te ler, o que foi divulgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas o fato é, eles colocaram que não houve a quebra do sigilo bancário, que isso está previsto na lei, que isso vai continuar assim, mas que na verdade o interesse que eles têm é controle dos valores que estão circulando. Tudo que tu compra, todo o dinheiro que gira na tua conta, ele está direcionado ao banco. Então o banco tem acesso a esses dados, tem acesso a essa circulação, ele sabe quanto entrou e quanto saiu. Só que isso não está comunicado diretamente com o Estado, certo? Isso é uma coisa que provém do banco. E só em alguns casos, quando há uma investigação e por ordem do Estado, isso é compartilhado, certo? Para que eles tenham um maior controle, porque geralmente nos casos de lavagem de dinheiro, desvio, própria questão do narcotráfico, isso é bacana, então eles têm um controle, enfim. Só que o que acontece nesse caso é que eles vão ter acesso a essa movimentação, na verdade, as movimentações que tiverem incidência de ICMS. Agora, eu quis também trazer aqui o que significa na íntegra o ICMS. Então, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, toda vez que há uma circulação de uma mercadoria, e não necessariamente sendo uma venda, há incidência de ICMS. Então, toda circulação de mercadoria que houve ali, incidência de ICMS. Os serviços e ICMS. Então, tudo que entrou relacionado a circulação de mercadorias e serviços tem incidência, e tudo que tiver incidência no Pix, cartão de débito e crédito, o governo vai ter acesso por meio dessa decisão. Então não necessariamente é uma quebra do sigilo bancário. E sim, eles vão ter acesso às movimentações através do que teve incidência do ICMS. Olha que interessante. Eu acho o Brasil uma verdadeira montanha-russa. Aqui nem precisa ler um filme de ação para ter essa adrenalina, sabe? A coisa que realmente eles acham meios. Enfim, vamos continuar aqui com a matéria do que foi divulgado no próprio canal do Tribunal Federal, dizendo assim: as regras validadas pela STF não envolvem a quebra do sigilo bancário. Não. E nem decretam o fim dessa obrigação. Perfeito, a gente segue as regras do Brasil. A ação foi apresentada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, o CONSIF, contra cláusulas do convênio e ICMS, do CONFAS e regras que o regulamentaram. Então, na verdade, o que eles alegaram foi que eles não tinham acesso a tudo que movimentava relacionado ao ICMS. E que agora, para ter maior controle, para oferecer um sistema melhor, para conseguir regulamentar isso de maneira mais incisiva, para não ter mais esse desvio, lavagem de dinheiro, eles vão ter acesso a isso,
ser muito legal, o Brasil funciona, as leis funcionam, mas isso é o que foi decretado, certo? Isso é o que aconteceu, é essa lei, e agora eu vou te dar a minha interpretação sobre esse assunto. Vamos lá. No Brasil, a teoria do Brasil é que a gente seria um dos países mais regulamentados do mundo todo. A nossa burocracia que é gigantesca. O Brasil tem basicamente uma das maiores constituições do mundo. E é incrível. Isso funciona tão bem que no Brasil é o país que mais há casos judiciais de pessoas físicas contra empresas. Curioso isso. Não defendendo nenhum lado, só trazendo uma curiosidade. E aí, qual que é o ponto que a gente chega aqui? Na teoria, a gente tem um sistema que é anticorrupção, um sistema que é quase anti-falhas, porque ele tem vários meios de fiscalizar. Só que, na prática, a gente tem totalmente o oposto, certo? É o que a gente mais vê aqui. Então, é o país do jeitinho. E daí o que acontece é que, quando os bancos vão passar a compartilhar com os estados e com o estado as movimentações das pessoas, sobretudo que teve incidência do SMS, deixando bem claro, em defesa da circulação dos bens e serviços aonde houve incidência do SMS, tá? Não tem a ver com a quebra do sigilo, mas então os bancos vão compartilhar esses dados, essas movimentações. Só que o que acontece aqui na íntegra? O sistema ele deveria ser muito, mas muito mais evoluído quando a gente passa a compartilhar esses dados, porque tem a movimentação das pessoas, dá para saber quanto elas vão movimentar, dá para entender mais o seu poder aquisitivo. Para grandes empresas, grandes companhias listadas em bolsas e tudo mais, esses dados eles são públicos, então não muda muito. Mas para pequenas empresas, para aquela mercearia, para aquela pequena lojinha, aquele pequena conveniência, que antes não tinha aquela comunicação direta, o cara às vezes é um MEI, só que ele fatura 20 mil reais por mês, entende? Não tinha essa comunicação direta, o cara às vezes não está sendo pego ali na fiscalização, certo? Tem isso. Só que, para esse cara, basicamente a movimentação dele, tudo que envolver cartão de crédito, débito e Pix, vai ter incidência. Os caras vão saber, vão cruzar, e a ideia é multar, é trazer mais tributo, enfim, é isso que acontece. Só que imagina, os caras vão, ao transitar com essas informações, vão abrir uma brecha gigantesca. O Estado fez uma solicitação para ter acesso aos dados daquela pessoa. E aqueles dados, eles vão ter que passar para um outro departamento, essa solicitação que vai ser aprovada e tudo mais. E nesses vários departamentos, a gente cria várias brechas para esse conteúdo ser comercializado. Não é novidade que no Brasil acontece isso. Então é muito fácil ver vazamento de dado, ver a chantagem com esses dados. Então pode haver muita chantagem. É questão de tempo para esses dados serem divulgados. As pessoas se tornam mais vulneráveis à medida que, sabendo da sua circulação, sabendo quanto movimentam, fica fácil saber se a pessoa tem algo que possa ser extraído, seus recursos, ela pode ser, sei lá, sequestrada, entende? Isso acaba sendo divulgado. Na lógica, no âmbito mesmo que em teoria a ideia era ter uma maior fiscalização, era só sobre o que teve incidência de SMS, na prática a situação tende a ser muito diferente, porque o nosso sistema tinha que ser muito mais organizado, tinha que ter muito mais fiscalização, muito mais tecnologia, muito mais defesa. Essas informações vão estar circulando diretamente e fica muito fácil para ter acesso a isso, fazer chantagem ou até coisas piores, é como estar divulgando as movimentações das pessoas. Então, esse é o caso, é isso que está acontecendo e comenta aqui embaixo qual que é a tua opinião sobre isso, vê com bons olhos, acha que é uma coisa interessante ou acha que isso é algo péssimo, quase que uma releitura do livro de 1984, George Orwell, que é uma boa recomendação, inclusive deixei o link aqui embaixo. Comenta a tua opinião, que eu vou estar lendo e vamos trocar uma ideia. Esse foi o vídeo, espero ter dado valor ao teu tempo e até o próximo.